Fala nação, aqui quem fala é o Wesley do canal Flatop, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Hoje trazendo muita notícia boa para vocês, notícias sobre renovação no Flamengo, notícias sobre como o Flamengo está fazendo para poder estar se deslocando daqui do Brasil lá para o Catar, notícia de provavelmente chegada de novos jogadores aí no Flamengo. Temos muita notícia para trazer para vocês aí e a única coisa que a gente pede em troca é se inscreva no canal. Como eu sempre digo, nosso canal é muito pequeno, a gente ainda está crescendo. Cada um inscrito pra gente é algo maravilhoso, algo que a gente fica muito feliz. Então, chega junto, se inscreve aí no canal, deixa o seu like, deixa o seu comentário e vamos partir para as notícias. Já trazendo para vocês aqui, ó, a relação dos jogadores, né? Convocados aí pelo Felipe Luiz para ir para o Mundial de Clube, tá? Trazendo a lista aqui de jogadores para vocês aqui, ó. Jogadores relacionados do Mengão para esse jogo aí contra o Cruz Azul do México. Vamos começar aqui, ó, pelo Alexandre, o Alexandro, Ayrton Lucas, Bruno Henrique, Carrascal, Danilo, Arrascaeta, De La Cruz, Diogo, Emerson Royal, Eric Pulgar, Cebolinha, Everton Araújo, Varela, Jorginho, Juninho, Luiz Araújo, Léo Ortiz, Léo Pereira, Matheus Cunha, Michael, agora grande surpresa, Pedro, Plata, Rossi, Samuel Lino, Saul e o Wallace Ian. Beleza, rapaziada? Aí, já trazendo aí, ó, que o Pedro vai estar, cara. O Pedro vai estar no Mundial aí. A gente tava achando que o Pedro poderia não ir, por ele estar com essa contusão. Porque normalmente quando o jogador ele tá contundido, é bom ele ficar, né? Se tratar em casa e tudo mais, com os médicos ali dele particular e alguns médicos do clube. Porém, o Pedro vai estar. E se o Pedro tá relacionado, é porque ele tá com condições de jogar, né, time? Ele tá ali na lista ali, porque, tipo, o Felipe Luiz, ele só poderia fazer essa relação com 26 jogadores. Então, tipo assim, se ele botou o Pedro ali, é porque o Pedro tá com condições de jogar. Né? Nem que seja para. Não sabemos se ele vai entrar já nesse jogo contra o Cruz Azul, ou se ele vai indo se preparando para jogar contra o PSG, jogar o segundo tempo ali, caso a gente passe do Cruz Azul, ele jogar o segundo tempo, né, contra o outro time ali, e depois jogar contra o PSG, não sabemos, mas que ele tá relacionado, e isso é uma notícia muito boa. Quem infelizmente não foi relacionado foi o Matias Vinha, né? O Matias Vinha infelizmente não foi relacionado porque o Felipe Luiz já tá levando aí o Ayrton Lucas aí e eu acho que não vai levar o Vinha. Então, tipo assim, dá pra poder entender mais ou menos que o Matias Vinha, eu acho que não passa muito dessa negociação desse ano, não. No Flamengo, não, cara, porque ele tá sendo muito pouco utilizado pelo Felipe Luiz, né? Ele tá sendo muito pouco utilizado e eu acho que não vai rolar dele ter continuidade. É um ótimo jogador, como eu disse no outro vídeo, mas tá tendo muita pouca oportunidade, até por causa mesmo da contusão que ele teve, né? Trazendo aí, aproveitando que a gente tá falando de Mundial, trazer para vocês aí também a programação do Mengão, né, cara? Como o Mengão tá fazendo para lidar, para se locomover e tudo mais. O Mengão vai sair daqui, vai pegar o voo, já pegou o voo, né, na verdade, agora às 3 horas da tarde, né, do horário de Brasília, e deve chegar lá às 1 hora da tarde, do horário local deles lá, mais ou menos às 7 horas da manhã do horário de Brasília, tá? O voo do Flamengo é executivo, tá? Ele tem 93 lugares e todas as poltronas, elas são reclinadas e elas viram uma cama, né? Tá até rolando aí nas redes sociais, ou tá até lá no nosso Instagram, elas viram uma cama e tudo mais, dá para os jogadores indo descansando, indo relaxado e tal. E e o Flamengo ainda fez um treino, né? Hoje de manhã, fez um treino hoje de manhã antes de ir, para poder dar uma aquecida ali, dar uma. Depois dessas folgas, dessa folga que teve e tudo mais. O Flamengo fez um treino para poder pegar o avião e partir lá pro Catar. Contra a partida, o Cruz Azul, ele vai jogar hoje ainda, cara. Ele joga hoje, 9 horas da noite, contra o Tigres, uma semifinal. Então, tipo assim, os caras vão ter que jogar, vão ter que correr, vão ter que se empenhar, porque é uma semifinal. E eles devem chegar na segunda-feira no Catar. Então, tipo assim, o Flamengo vai chegar bem mais descansado, vai estar bem mais relaxado, né? Referente a descanso. Então, isso é algo bom pro Flamengo, né? Chegar bem mais relaxado, bem mais descansado.
Trocando de assunto aqui, falando do presidente, que o presidente deu uma entrevista lá na Flamengo TV, falou sobre várias coisas, mas principalmente falou sobre o contrato do Boto, né? Ele pretende renovar o contrato do Boto. O contrato do Boto ia até agora, final de dezembro, né? Dia 31 de dezembro. E ele falou lá, né, cara, que o contrato do Boto ia até agora, final de dezembro, mas tinha uma cláusula que poderia renovar automático, mas principalmente ia até o final do ano agora, por quê? Porque poderia acontecer qualquer coisa e os dois lados no final do contrato poderia abrir, poderia, né, querer ir embora, ou o Boto querer ir embora, ou o BAP querer demitir o Boto por alguma coisa que poderia ter acontecido. Então, por segurança, fez esse contrato para terminar em um ano, igual fez com o Felipe Luiz, né? Mas agora o Boto pretende renovar, o BAP pretende renovar com o Boto, provavelmente por mais uns 2 anos, né? Porque aí é o período que o BAP tem para poder, antes de uma eleição. Então, e ele falou, e realmente é verdade, que a janela de mediano do Flamengo foi muito boa, né? Tirando o Juninho, o resto que veio foi contratações boas, então não tem por que mexer na questão do diretor de futebol, né? Então é isso sobre o Boto, é isso. Falando aí também sobre um possível reforço aí de um zagueiro que o Flamengo tá de olho, né? Que seria o Beraldo, que é do PSG, um zagueiro do PSG, mas não só o Flamengo tá de olho, o Palmeiras também tá nessa briga aí para tentar negociar com o Beraldo, né? Não é nada concreto ainda, a gente tem que ficar de olho, tem que ver. O Beraldo é um zagueiro do PSG e viria para poder é, fazer parte aí do elenco, né? Até porque no começo do ano saiu o Davi Luiz, né? E saiu sempre esqueço o nome dele, cara. Fabrício Bruno. Saiu o Fabrício Bruno e saiu o Davi Luiz. E entrou só o Danilo. Só veio só o Danilo. Então, o Flamengo tá correndo atrás aí de zagueiro para poder estar recompondo aí no lugar do pessoal que saiu. Beleza? Então é basicamente isso, né? As notícias que eu tenho de hoje do Flamengo são essas. Vou estar sempre de olho aqui. Vou estar de olho na chegada do Flamengo lá no Catar. Vou estar de olho em tudo que vai estar acontecendo para trazer aqui para vocês. Lembrando que hoje tem jogo contra o Mirassol e provavelmente eu devo trazer uma live aqui assistindo o jogo, tá assistindo o jogo, comentando sobre o jogo e tudo mais. Então, conto com cada um de vocês. Tamo junto, família, é nóis. Muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Deixe seu like aqui embaixo, seu comentário, se inscreva. Tamo junto, nação. É nóis. Valeu. Fui.